Vamos lá, vamos pro próximo caso, que é o caso muito famoso, né? Já muito falado, que é o caso do Barney e da Beth Hill. Conta pra gente um pouco sobre esse caso, Jackson. Olha, esse caso eu acho um dos mais extraordinários aí da ufologia mundial, porque o casal foi o primeiro casal abduzido, né, na história da ufologia, primeiro caso que se tornou conhecido. E dentro do objeto, a Beth Hill, ela viu um mapa, que é o que a gente está vendo ali, e depois ela desenhou esse mapa sob hipnose, e aí uma astrônoma pegou os desenhos que ela fez e tentou identificar que estrelas eram essas, né? E ela conseguiu identificar as estrelas, identificando a origem desses tripulantes como sendo de Zeta Reticuli, a 33 anos-luz aqui da Terra. Então eu acho isso um caso fabuloso. Hoje mesmo o Márcio lá de Porto Alegre encaminhou um estudo sobre os vestígios, né, físicos aí decorrentes desse caso. Eu ainda não tive tempo de ler, está em espanhol e tudo. E esse estudo vou colocar lá junto do caso lá no Fenômeno. Existem várias páginas que eu coloquei sobre o caso. Então tem uma que aborda especificamente o estudo sobre o mapa, o outro estudo sobre os vestígios, efeitos fisiológicos e detalhes interessantes do caso. Inclusive, tem um detalhe que pouca gente sabe, que a Beth e o Barney Hill falam, o avião ocorreu dia tal, hora tal, em local tal, né? E existe um documento da Força Aérea Americana falando que foi registrado um UFO nesse local onde a abdução ocorreu no mesmo dia e na mesma hora que o casal alega ter sido abduzido, né? Então o objeto que abduziu o casal foi captado em radar, né? Isso coloca em xeque, né? Coloca em xeque muita explicação cética. Muito cético alega que essa história foi inventada, mas tem um documento aí da Força Aérea provando que houve um avistamento. Teve algo, né, naquela noite, né? A divulgação do caso. Mais um documento provando que teve algo diferente naquela noite, né? Isso. Bom, aqui fora os vestígios, né? Danos na roupa das testemunhas e tudo, marcas na lateria do veículo, efeito eletromagnético, efeito fisiológico, tem vários tipos de comprovações interessantes. Sim. Aí, né? Eu tenho dois livros sobre o caso. Eu tenho o Jornada Interrompida, que foi escrito e está disponível em português, e tem o livro do Stanton Friedman e da Kathleen Kennedy, que é sobrinha da abduzida, né? Que está em inglês. Então, é uma pesquisa bem embasada e eu ainda vou expandir um pouco. Por gentileza, você pode repetir o nome dos livros aí pro pessoal que está nos ouvindo? Isso. Esse livro as pessoas podem encontrar em sebo. A Viagem Interrompida. É um livro raro, mas as pessoas encontram em sebo. E o outro livro é esse que eu tenho em inglês. Acho que você consegue comprar via internet, e eu já vi em formato e-book na capturado, internet. Né? Capturados. Capturados. Que tem muito detalhe inédito aqui sobre o caso e aborda a investigação que foi feita sobre o caso. Ele é ilustrado e tudo, então é bem. Tem até um caso interessante sobre esse ocorrido, que eles alegam que eles foram separados ali dentro da nave, né? E o Barney, ele usava dentadura, né? E parece que eles tentaram, como tirou a dentadura de um, ele achou que dava pra tirar a da Beth Hill, não era isso? Isso, e daí ele ficou tentando tirar o dente dela e ele ficou surpreso, né? Daí perguntou por que o dente dela não sai, né? Que sacanagem. Era uma dentadura e tudo. É interessante esses detalhes nesse caso, né? Eu acho muito legal. Engraçado que um caso assim, aqui no Brasil, uma história assim que me lembra muito é o caso do João Caian, né? Que abduziu ele com cargo, tudo. Teve a esposa, teve a neta, né? Me lembra um pouco assim. Vamos lá. Essa imagem que a gente vê, se eu não me engano, acho que é a Beth ali, né? O que é essa imagem? Explica pra gente, Jackson. Inclusive, essa imagem, ela está no livro, capturado, né? E está no site oficial do livro, uma foto daí colorida, né? Do local onde a abdução aconteceu. Foi aí que a nave desceu e levou o casal, né?
região de Indian Head. É um caso impressionante, né? Provavelmente eles já são falecidos, né? São, os dois. Sim. O Barney, ele faleceu na década de 60, se tá. não me engano. Não, depois do caso, poucos anos depois do... Não, e você imagina, né? E aí tem umas coisas interessantes, porque, olha só, um detalhe interessante que eu descobri depois, fazendo essa investigação do caso, inclusive. Existem alguns conspiracionistas que alegam que quem abduziu o casal Barney e Betty Hill foram humanos, mas nazistas, né? Tem aquela história dos UFOs nazistas e tudo. E que seriam nazistas que teriam uma base na Antártida e teriam fugido para essa base, porque a descrição do Barney para o tripulante que estava na janela do objeto seria de um oficial nazista. Na verdade, isso é uma distorção do depoimento do Barney. O Barney, ele descreve como se fosse um oficial nazista, não que seja um oficial nazista, porque o Barney, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, ele esteve presente em alguns casos de rendição de oficiais nazistas. Então, o porte do oficial nazista é muito semelhante ao porte do oficial comandante da nave, né? Aquela postura imponente e tudo. Então, ele usou esse elemento de comparação para descrever o tripulante. Não que o tripulante fosse um oficial nazista, né? Então, houve... Esse pessoal conspiracionista, ele distorceu um pouco a fala do Barney, né?